Olá, eu sou Carlos Magno Xavier. Vamos hoje falar sobre a gestão integrada de processos, projetos, programas e portfólio. A década de 1990 no Brasil foi a década da gestão de processos, com as organizações implementando programas de qualidade, tais como gestão pela qualidade total, 5S e várias outras formas de melhoria contínua de processo. A década de 2000 foi a década da gestão de projetos, impulsionado principalmente pela implementação no Brasil de capítulos do Project Management Institute, do PMI, que iniciou em 1998 na cidade de São Paulo. Hoje temos 15 estados com capítulos do PMI, com representações do PMI. Por isso, a década de 2000 foi uma década justamente em que as organizações aumentaram as suas práticas de sistematização do gerenciamento de projetos. É claro que isso começou com as grandes organizações, Petrobras, Eletronuclear, Eletropaulo, ou seja, várias organizações de grande porte que iniciaram os seus programas de gestão de projetos. Ao final da década de 2000, as organizações de menor porte também viram a necessidade, em função da competitividade que precisavam ter, de implementar programas de sistematização de gerenciamento de projetos. Só que projetos, eles não trabalham de forma isolada. Existe a necessidade de você ter uma carteira de projetos, porque você tem interdependência entre eles e isso tem que ser gerenciado. E por isso, a década de 2010 foi a década em que começou a gestão com mais ênfase da carteira de projetos, gestão do portfólio. Isso fez com que agora a gente tenha gestão de processos, gestão de projetos, gestão de programas, que é um conjunto de projetos com objetivos em comum, gestão de portfólio, ou seja, como é que isso tudo funciona de forma integrada. E é sobre isso que vamos falar nessa apresentação. Eu tenho uma experiência tanto didática, de vários anos como professor de MBA de gestão de projetos. Eu fui eleito em 2010 uma das 5 personalidades brasileiras da área de gerenciamento de projetos no Brasil. Sou coautor de 13 livros. Sou sócio-diretor da BioWare, consultoria e treinamento de gerenciamento de projetos. E dou consultoria a diversas empresas. Então, vocês vão poder ter de mim, a partir de agora, não só uma experiência conceitual, mas também uma experiência prática de mais de 15 anos atuando em consultoria e treinamento na área de gerenciamento de projetos, programas e portfólio. Nossa agenda será uma breve introdução e depois vamos falar sobre como que nós sistematizamos o gerenciamento de projetos, atuando em metodologias, na parte de processos, atuando em softwares, atuando no papel das pessoas nas organizações, e vamos falar do escritório de gerenciamento de processos, programa, projetos e portfólio. É fundamental que haja o alinhamento do gerenciamento de processos, projetos, programas e portfólio com a estratégia da organização. Então, a gente verifica que existe a visão, missão, a estratégia e objetivos organizacionais são derivados da missão da organização, e nós temos tanto operações sendo realizadas como projetos sendo realizados na sua carteira de projetos. Então, enquanto a estratégia está no nível estratégico, nós temos no nível tático que colocar os objetivos estratégicos para serem executados. Então, projetos são executados para transformar as ideias que são geradas nos objetivos estratégicos em realidade. Agora, é fundamental que façamos certo, a combinação certa dos projetos certos. Não adianta nada fazermos certo um projeto errado, nem fazermos o projeto certo na hora errada. Então, não adianta, por exemplo, eu construir um metrô que vai para um novo aeroporto que está sendo construído. Caso, por exemplo, do aeroporto internacional de Berlim, que está em construção, que o metrô ficou pronto antes do aeroporto. Isso não pode acontecer.
Processos são implementados nas organizações por meio de projetos. Então, se eu quero alterar um processo, implantar um processo, eu uso o projeto. E se eu quero gerenciar projeto, eu uso o processo. Então, vejam como o processo e o projeto estão muito relacionados. Então, nós temos objetivos estratégicos, mais uma vez, que através da seleção e priorização são escolhidos projetos, e projetos, muitos deles, são para melhoria e inovação organizacional, ou seja, vão implantar novos processos. E esses processos, algumas vezes, vão demandar projetos para a sua melhoria. E o fundamental é que haja avaliação dos benefícios para verificar se realmente os projetos estão entregando os benefícios para os quais eles foram autorizados. É importante entender o contexto do gerenciamento de projetos e portfólio. Como começa um projeto? O ideal é o projeto começar através de um business case, ou seja, uma proposta de projeto com viabilidade. Então, se eu quero lançar uma nova fábrica, como é que eu devo fazer para verificar se ele é viável ou não? Eu tenho que fazer um business case. E esse business case, justamente, que vai permitir se ele vai ser autorizado ou não a ser iniciado no projeto. Agora, muitas vezes, projetos iniciam em função de uma demanda comercial, em função de algum cliente que está demandando esse projeto. E é por isso que, durante a proposta comercial, a elaboração da proposta, ou durante a elaboração do business case, já começa o gerenciamento daquele projeto. Nós vamos ser julgados, sucesso ou fracasso, daquele projeto, em função do que eu prometi nesse business case ou nessa proposta comercial. Então, esse momento é muito importante. É o momento em que nós estamos fazendo a criação de expectativa. E o que é sucesso? Sucesso é atender à expectativa dos principais envolvidos, principalmente do cliente do projeto. Projeto autorizado, nós precisamos ter a autorização para início. Aí entra a questão da iniciação do projeto. E essa iniciação do projeto, ela vai, através de um termo de abertura do projeto, normalmente, autorizar aquele projeto a ser iniciado. E aí ele começa o ciclo PDCA, planejamento, execução, monitoramento e controle. Ou seja, vamos ficar aqui nesse refinamento sucessivo até a hora de encerrar o projeto. Além de gerenciar o projeto, é necessário que haja a gestão da carteira de projetos. Essa gestão da carteira, ela vai verificar se os projetos estão indo dentro do previsto. Ela vai também facilitar essa gestão, facilitar com que a integração e interação dos projetos flua normalmente. Nós também precisamos que sejam avaliados os resultados dos projetos. É por isso que a gestão de portfólio ela é muito importante para que, ao final, a empresa consiga atingir os seus objetivos. Agora, para que eu tenha sucesso na gestão de projetos, processos, programa portfólio, eu tenho que criar uma sistemática de gerenciamento. Essa sistemática de gerenciamento, como qualquer sistemática, ela depende de processos, tecnologia, pessoas e uma governança. Quando eu falo em processo, eu estou falando em metodologia. Eu tenho que ter método. Eu tenho que ter como fazer aquele trabalho. O apoio em tecnologia, com base num software, por exemplo, é muito importante para facilitar e otimizar aqueles processos que serão executados. Agora, tudo, processo, projeto, programa, portfólio, eles são feitos por pessoas para pessoas. Então, as pessoas têm que ter o perfil adequado, as pessoas têm que estar capacitadas para fazer o trabalho. Então, eu necessito que as pessoas adequadas, estejam com conhecimento na metodologia, utilizando a tecnologia. E para isso que serve a capacitação. Agora, para que isso funcione, para que essa sistemática funcione, tem que haver uma governança. E essa governança, hoje em dia, é feita por um escritório chamado Escritório de Gerenciamento de Projetos, no caso,
como nós estamos falando de processos, programas e portfólio também, a gente está falando do EGP4, Escritório de Gerenciamento de Processos, Projetos, Programas e Portfólio. Além disso, a gente sugere que, além do Escritório de Gerenciamento de Projetos, a organização emita documentos, que é uma política de gerenciamento. Essa política de gerenciamento é que vai dizer qual é o papel do escritório de GIP4, né, de processo, projeto, programa, portfólio, e vai dar os papéis e responsabilidades de todos os envolvidos nessa sistemática. Vamos falar de cada um deles agora. Falamos agora da metodologia de gerenciamento, né, da parte de processos. A parte de processos, quando eu falo de projetos, nós temos uma metodologia que é a Método E, cujo livro foi lançado em 2004 e agora, em 2013, foi lançada a terceira edição do livro, que é uma abordagem prática de como iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar projetos. A Método E, esse livro, ele ganhou um prêmio em 2010 como o melhor livro brasileiro da década. Então, nós colocamos nesse livro como implementar os processos previstos no guia PMBOK do PMBOK. Só que nós vimos ao longo do tempo, de 2004 para cá, que várias organizações de pequeno, médio porte, ou até mesmo projetos de pequeno porte em grandes empresas, não precisavam ter metodologias muito sobrecarregadas. Algumas vezes, criticavam o PMBOK, criticavam o guia PMBOK pela sua quantidade de processos e documentos. É muito importante que haja uma adaptação da gestão de projetos, processos, programa e portfólio, uma adaptação à realidade de cada projeto. E é por isso que, em 2011, nós lançamos uma série, Gerenciamento de Projetos Sem Complicação, que é um livro, Metodologia Simplificada de Gerenciamento de Projetos Basic Método E. Nós lançamos uma metodologia simples, com 13 processos, para que consigam as organizações de menor porte, e até mesmo, como eu disse, em projetos menores, até projetos de médio porte, a gente possa gerenciar com qualidade. Essa metodologia, ela foi a base para que nós criássemos, né, uma série de livros voltados para projetos específicos. Então, nós lançamos no ano passado, em 2013, projeto de estrutura de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicações, e esse ano, gerenciamento de projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento e gerenciamento de projetos de construção civil. Então, nós estamos falando da necessidade de ter processo. Essa metodologia, a Método E, em pesquisa feita em 2011, verificou-se que nas organizações no Brasil, quando as organizações iam desenvolver as suas metodologias próprias, usaram muito desse nosso método para fazer isso, fazer essa adaptação. E isso é o que a gente realmente recomenda, né? Não é para seguir exatamente um método específico que esteja na literatura. É necessário adaptar para a realidade da sua organização, para que o processo seja aderente, seja adequado. Aqui vemos, nesse slide, o mapa de processos da metodologia Método E, com 29 processos. O principal é que, diferente da forma como os 47 processos do Guia PMBOK são organizados, ou seja, por área de conhecimento, nós organizamos na metodologia Método E por grupos de processos. Iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar, encerrar projetos. Como eu disse para vocês, nem toda organização necessita ter uma quantidade de processos dessa monta, né? Então, por isso que desenvolvemos a metodologia Basic Método E, que com 13 processos, ela, utilizando as 10 áreas de conhecimento previstas no Guia PMBOK, a gente faz o gerenciamento de projetos. Quando a gente fala em portfólio, gerenciamento da carteira, existe uma necessidade de selecionar os projetos que vão ser executados pela organização.
Os recursos financeiros são finitos, os recursos humanos são finitos, então é necessário que a carteira seja equilibrada. Então, na nossa metodologia chamada Portfólio E, nós temos o processo P1, que é como identificar projetos viáveis, e aí entra a questão da proposta de projetos, né? Aí entra a metodologia de gerenciamento de projetos para criar uma proposta adequada. Depois nós temos que avaliar e priorizar os projetos, que é o processo P2. Temos que otimizar a carteira. Então, nesse caso aqui, nós temos que selecionar a carteira de acordo não somente com a importância de cada projeto para os objetivos estratégicos, mas também temos que levar em consideração que não adianta eu querer fazer o alcance do objetivo estratégico com projetos que fazem a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho que otimizar. Não adianta eu só ter projetos para aumentar a receita da empresa, aumentar as vendas, por exemplo, se eu não tenho um projeto de melhoria da qualidade. E temos o processo P4, que é o processo de autorizar o portfólio. Portfólio autorizado, temos um processo para gerenciar a execução do portfólio. É o dia a dia. Então, é a gestão do dia a dia da carteira de projetos. Agora, existe a necessidade de eu verificar se está indo conforme previsto os projetos que foram autorizados. E aí entra o monitoramento, C, cheque. O ciclo PDCA, que foi imortalizado por DEME, né, de refinamento contínuo de processos, ele é utilizado em projetos e é utilizado também na gestão do portfólio. Então, quando eu falo em monitoramento, estou falando em comparar a execução com o que foi planejado. É o cheque. Checar o trabalho dos projetos, né, da carteira. Esse processo é o que vai dizer para a organização se os projetos estão indo no caminho certo, se há necessidade de fazer alguma intervenção, alguma melhoria, alguma ajuda. E, se precisar, tem um processo A de agir para corrigir distorções, que justamente vamos ajudar os projetos, eventualmente tendo que mudar o escopo, vamos direcionar alguns projetos, às vezes autorizando novos projetos, às vezes parando ou paralisando outros projetos, para que a carteira siga no rumo correto. Para que esse ciclo PDCA funcione, é necessário estarem estabelecidas as regras do jogo. E é por isso que temos aqui o plano de gerenciamento do portfólio, que é o documento que justamente especifica, né, como vai funcionar esse PDCA na gestão de portfólio. Agora, quando eu tenho vários projetos que têm objetivos em comum, de que se eu gerenciá-los de forma coordenada, eu aumento a chance do alcance desses benefícios, eu preciso tratá-los como programa. Então, a metodologia ProgramAware também traz alguns tipos de artefatos que facilitam a gestão de programas. Então, além do termo de abertura do programa, nós temos o plano de gerenciamento do programa, temos o plano de governança do programa, o plano de comunicação do programa. Então, estamos vendo a necessidade de, ao se tratar de um programa específico, e muitas vezes temos programas de bilhões de reais envolvidos, é necessário que a gente estabeleça alguns documentos específicos para a gestão desse programa. Bem, falamos sobre processos, né, sobre as metodologias de gerenciamento, portfólio, programa, projeto. Lembrando que processos são implementados através de projetos. Muito bem, vamos falar agora da parte de software, parte de tecnologia. Eu preciso ter um suporte a esse processo de forma tecnológica para que eu seja mais otimizado na utilização desses processos. Pesquisa realizada no Brasil, e aí eu cito o site pmsurvey.org, que é justamente uma iniciativa que começou aqui no Rio de Janeiro, no chapter do PMI, com o nome de Benchmark de Gerenciamento de Projetos, lá em 2003, e hoje é uma iniciativa global, temos vários países participando, e em relação ao Brasil, nesta
pesquisa, quando perguntada a respeito de utilização de software de gerenciamento de projetos, verifica-se que o MS Project, ou seja, o software da Microsoft, é o mais utilizado para o gerenciamento de projetos. Temos uma solução colaborativa desse MS Project, que é o EPM, que, trabalhando com um Project Server, consegue que várias pessoas, ao mesmo tempo, em vários locais, atualizem, consultem, mantenham as informações up-to-date em relação ao que está acontecendo nos projetos. Temos também Primavera, Project Builder, temos o Clarity, ou seja, temos até o Excel, mas é importante que a gente verifique qual é o software mais adequado para a nossa realidade. Existem softwares mais caros, mais baratos, softwares com mais recursos, com menos recursos. Temos até software livre. Para quem quer trabalhar com software livre, no momento que está iniciando a maturidade de gestão de projetos, aí quer ainda ver se aquilo é o caminho correto, se você é um estudante que quer se desenvolver, mas não tem o dinheiro para comprar um software, use um software livre. Pode ser o Open Project, que é semelhante, claro, né? O mesmo viés do MS Project, standalone, ou seja, para funcionar de forma isolada. Temos para funcionar de forma colaborativa, como software livre, o Dot Project. Temos também o GP Web, que no Brasil tem sido utilizado pelo setor governo. Bem, temos processos, temos que usar a tecnologia. Vamos falar agora das pessoas, né? O projeto é feito por pessoas. E eu queria focar aqui nesse momento no gerente do projeto. Algumas organizações chamam de líder, coordenador, responsável pelo projeto, não importa o nome. Aquele que está à frente do projeto, ele tem que ter algumas características. E nessa pesquisa também, pmsurvey.org, as organizações responderam, né, que habilidades são mais valorizadas no gerente de projeto. E a gente verifica que comunicação, liderança, ou seja, lidar com pessoas é uma característica muito importante. Vemos que gerenciamento de projeto, ter conhecimento de gerenciamento de projeto, também é importante. Tá? Aliás, não tão importante para as organizações como a parte de gestão das pessoas. Mas percebo que o conhecimento técnico é menos importante. Se a gente for colocar numa gradação de importância de habilidades, em primeiro lugar, gestão de pessoas, em segundo lugar, conhecimento de gerenciamento de projeto, em terceiro lugar, o conhecimento técnico. Agora, esse slide mostra o que as organizações estão considerando deficiente no gerente de projeto. E vemos que a parte de comunicação, que era valorizadíssima, vamos lembrar que o slide anterior, né, era o primeiro lugar das habilidades mais valorizadas, comunicação é também a mais deficiente. Então, invista em comunicação. Você quer ser gerente de projeto, faça curso de oratória, faça desenvolvimento humano, faça curso de liderança, ou seja, as organizações precisam de pessoas que também, além de conhecer gerenciamento de projetos, programa, portfólio, processo, também saibam se comunicar. Tá? É muito importante essa habilidade. Então, o gerente do projeto, ele tem que ter essas habilidades e fazer com que a equipe e os principais envolvidos se mantenham comprometidos com o projeto. Essa é outra coisa muito importante. Preciso ter, falando em pessoas, um patrocinador do projeto comprometido, um cliente que às vezes não é o patrocinador, o cliente do projeto, um cliente que realmente esteja sempre atualizado, seja sempre presente nas decisões do projeto, e uma equipe que realmente acredite naquele projeto, uma equipe que tenha realmente esse comprometimento. Tá? Então, existe essa dimensão de pessoas que eu considero particularmente uma das mais importantes. E, como último tópico, vamos falar da governança. Ou seja, tem que ter uma pessoa, dentro da empresa, um setor da organização, que fique responsável por manter esses procedimentos
essa sistemática funcionando. Ajudar a estabelecer o processo, qual é a tecnologia, dar suporte. E aí que entra o escritório de gerenciamento de processos, projetos, programas e portfólio. Esse escritório, uma das coisas é a governança de processo. Então, o Business Process Management vai ter que funcionar de forma a facilitar tanto a parte operacional das organizações, como também os projetos da organização. Então, nós temos serviços de gestão do dia a dia, temos que estar sempre melhorando os processos e tem que apoiar até os processos quando detectar que algum desvio está acontecendo. Na gestão de portfólio, esse escritório, ele apoia na elaboração das propostas, ajuda alguns setores que ainda não têm a maturidade a elaborar a proposta de projeto e ajuda a organização com seu comitê de seleção de projetos a categorizar, avaliar, a selecionar, escolher os projetos para a sua carteira. Além disso, há a necessidade de monitoramento e controle dessa carteira ao longo do tempo. Existe um papel de relato de desempenho pelo escritório. A organização quer saber como estão indo os seus processos, como estão indo os seus projetos. Então, apresentar esse relato de desempenho faz parte do papel do escritório. Agora, não é esse o papel principal. Não implemente escritórios de projeto, programa, portfólio, que seja só, como se diz na gíria, dedo duro. Estatísticas mostram que 50% das implantações de escritórios de projetos fracassam. Essa estatística mundial, no Brasil não é diferente. Então é muito importante que você consiga estabelecer para a organização. O escritório de projetos, ele não está ali simplesmente para cobrar, ele está ali para ajudar. É por isso que existe um papel facilitador, um papel de verificar entre os projetos, né, que têm interface, que necessitam de informações entre si, que um dependa do outro. O escritório de projetos está ali para verificar o que é necessário para ajudar. A divulgação de como estão indo os projetos, os programas, o portfólio, como é que estão indo a execução dos processos, ela é muito importante, porque isso ajuda, né, aos implementadores, ajuda aos executores a verificar, né, que o seu trabalho está indo corretamente, que está sendo desempenhado um bom papel e que a organização reconhece esse trabalho. Então, eu costumo dizer que não basta ser competente, tem que parecer competente. E essa divulgação, portanto, do trabalho que é realizado, muitas vezes um trabalho silencioso, essa divulgação é muito importante. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é uma área que tem muito que melhorar no Brasil. Tanto o risco de processo, projeto, programa e portfólio. Mas é impossível você ter em cada setor, em cada projeto, em cada programa, ter um especialista em gestão de risco. Então, mais uma vez, nesse caso, entra o escritório de projetos, o PMO, justamente para ajudar com pessoas especializadas na gestão de riscos dessas áreas envolvidas. Muitas vezes a gente fala que uma das razões de fracasso em projetos é que as estimativas iniciais são mal feitas. E muitas vezes são mal feitas porque não tem histórico, não tem uma base de conhecimento que ajude não só a fazer as estimativas, como também a definir quais são as melhores práticas a serem feitas em cada projeto. E é por isso que a gestão do conhecimento ela é fundamental e o escritório de projeto ajuda nisso, né? Ter uma base de conhecimento para que novos projetos, processos, programas de portfólio sejam auxiliados por essas informações ali armazenadas. Avaliação de resultados. Avaliação de resultados, para que eu
verifique se os processos, projetos, programa portfólio estão atingindo os benefícios esperados, é necessário, primeiro, que quando eu inicie, lá atrás, um projeto, por exemplo, sejam estabelecidos quais benefícios se pretende. Existe muitas vezes o foco no escopo de um projeto. Temos que fazer bem o escopo, temos que fazer no tempo, no prazo. Claro, isso é importante. Agora, o sucesso que a gente está falando aí é sucesso de gestão. Mas nenhuma empresa gasta seu dinheiro porque ela quer que seu projeto seja somente gerenciado bem. Ela quer ter retorno do investimento. Ela quer que os objetivos sejam alcançados com aquele projeto. Então, o foco principal em um projeto tem que ser no alcance dos benefícios. Vai mudar o escopo? Tem um pedido? Tem. O que esse pedido vai influenciar, vai melhorar no alcance dos objetivos do projeto? Então, esse foco é muito importante. O História de Projetos ajuda a dar esse foco e também a avaliar o resultado quando os projetos não conseguem fazer essa medição. Vamos lembrar que muitas vezes tem projetos de 6 meses, cujo resultado só vai aparecer daqui a 1, 2 anos. Então, o projeto termina nos 6 meses e só depois é feita a avaliação de resultados. Nesse caso, fica a critério do escritório de projetos. Bem, gente, é isso que eu tinha a falar para vocês. Eu, como bibliografia para esse assunto, recomendo essas 4 publicações. Um livro que o André Barcauê conduziu a coordenação, PMO, História de Projetos, Programas do Portfólio na Prática, o Guia do PMBOK e os 2 livros com a metodologia nossa aí de gerenciamento de projetos. Bem, muito obrigado. Desejo a vocês aí muito sucesso em seus projetos. Vocês têm aí meu e-mail no slide, magno@biware.com.br, e querendo trocar ideias acerca do assunto, eu estou inteiro dispor, e também convido vocês a fazerem parte da minha rede de contatos no LinkedIn, esse mesmo e-mail, magno@biware.com.br. Aqui está o meu currículo e alguns clientes de nossa empresa. Muito obrigado.